Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, primeiro sábado de junho, nós vamos começar com um assunto que aparentemente não tem nada a ver com o que nós aqui em casa e os trabalhadores que receberam orientação na Escola Jesus Cristo, do professor Clóvis Tavares, aprenderam, ouviram dele, que era ler e reler o romance 50 anos depois, onde Emmanuel narra a trajetória espiritual de uma santa, Célia Lúcio. Mas nós vamos ver no final que eu não estou transgredindo esse costume que me é muito caro, me é realmente muito valioso. Nós vamos começar a nossa leitura com a parábola do filho pródigo. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Isso está em Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 32. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim, digo-vos a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E disse-lhe mais: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora,
O seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era necessário, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos fazer a nossa prece, que eu vou também me basear a nossa reflexão da noite no livro O Pai Compassivo, do professor Clóvis Tavares, e que existe uma oração que ele faz numa de suas pregações, que é essa, inclusive. Ele fala: Senhor, vimos render-te graças por todas as tuas maravilhas, por todos os teus dons, por todas as tuas belezas, por todas as tuas promessas, por tudo que nos tem dado, por tudo que nos darás. Assim como fizeste no passado e fazes hoje, estamos certos de que o farás sempre. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Digna-te, Senhor nosso e Deus nosso, de abençoarmos. Estende tuas mãos de paz e de alegria espiritual a todos os que sofrem, a todos os que esperam, a todos os que suplicam, a todos os que gemem, a todos que estão nos mundos da provação, dos testemunhos e da solidão. Tua paz para todos os seres, nós te rogamos, para os que estão longe e para os que estão perto. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Meus irmãos, eu vou me basear nesse livro do professor Clóvis e também no livro de Haroldo Dutra, diz Sermão do Monte, de Jesus para você, onde ele separa as páginas finais do livro para comentário das parábolas de Jesus. E nós vamos começar com, na verdade, um poema de Luiz Alberto Mussa Tavares, filho do professor Clóvis, que conclui esse livro preparado pelos filhos com o seu dom maravilhoso de poeta. E ele narra em várias partes, em vários textos, ele narra a parábola do filho pródigo em versos. Mas antes, há um preâmbulo do professor Clóvis. É uma das 3 parábolas da misericórdia, essa parábola do filho pródigo, né? É a única parábola que está tão somente no Evangelho de Lucas. Só Lucas narra. Aquele a quem Dante Alighieri chamou o escritor da mansidão do Cristo. E em todo o Evangelho de Lucas, nós encontramos esse doce vento, essa doce aragem da ternura, da gratidão, da misericórdia, que encheu o coração daquele médico admirável, cuja história sublime Emmanuel nos conta com pormenores comoventes em seu grande Paulo e Estevão. Nós conhecemos também um livro sobre Lucas, que é Lucas, médico de homens e de almas,
da Taylor Caldwell, que também é excelente, comovente também. Ela vem em seguida duas pequeninas parábolas que mostram a alegria humana, a alegria de um pastor que, tendo perdido uma ovelha das 100 que possuía, vai atrás daquela ovelha perdida e, quando a encontra, a coloca gostosamente, alegremente às costas e diz a seus amigos: achei minha ovelha perdida, achei minha ovelha que se extraviara. É a alegria humana. Depois vem a parábola da dracma perdida, a alegria simples de uma mulher simples, que, perdendo, pobrezinha que era, uma moeda, angustia-se e põe-se a procurar a moeda que lhe fazia tanta falta. E, encontrando-a, alegra-se, chama as amigas e lhes fala: achei minha dracma perdida. Haroldo Dutra, comentando essa parábola da dracma, ele lembra um costume, na época, que levava as mulheres a construírem, a fazerem colares, furando as moedas e passando o fio entre elas. Então, elas faziam colares de moedas. Com certeza, essa dracma poderia também fazer falta para terminar esse colar que a mulher estava fazendo, quem sabe, né? Haroldo Dutra nos lembra disso. Jesus mostra, antes das 3 parábolas, que há muita alegria no céu, no coração de Deus, entre os anjos do céu, quando alguém se arrepende de seus pecados. Digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O escritor da mansidão de Cristo, da misericórdia de Cristo, está fazendo com essa declaração das palavras do nosso Mestre e Senhor um apelo sentido, silencioso, discretíssimo ao coração de cada homem, para que se examine para ver se necessita de fato ou não de um Salvador. Porque há aqueles que acham que não precisam, né? Nós temos, inclusive, um diálogo no livro Paulo Estevão, né, entre 2 amigos, vamos dizer assim, Chamônio e Gamaliel, em que ele fala que se eu estivesse com saúde, com dinheiro, talvez eu não sentisse a necessidade, né? O Chamônio fala para Gamaliel, sentisse a necessidade de um Salvador. Mas agora eu estou sentindo, porque estou aqui abandonado pela família, estava doente, leproso, né? E ele termina assim: por enquanto, você não precisa de Jesus, né? Então, nós só buscamos Jesus quando estamos sofrendo. Não buscamos antes. Não nos afeiçoamos a Jesus quando está tudo bem. Existe uma quadrinha, né, em que o professor Clóvis coloca também no seu livro Jesus para os que sofrem. Eu não estou me lembrando totalmente, acho que são 2 quadras, em que ele fala que moravam em quartos vizinhos a alegria e a dor. Não, o prazer e a dor. É de um poeta alemão. E enquanto uma sorria, a outra chorava, né? E ele termina assim: cuidado, prazer, cautela, cante e ri mais devagar, não vá a dor acordar, né? Então, é isso. Quando a nossa dor, né, desperta, aí nós vamos nos lembrar de que existe Deus, de que existem os benfeitores espirituais, de que existe Jesus. E aí, quem sabe, nós nos lembramos de que um dia, na infância, nossa mãe nos ensinou a orar o Pai Nosso, porque há pessoas que nem sabem orar mais o Pai Nosso. Ou a Ave Maria, apelar para a Mãe Santíssima, né? Então, as pessoas não oram,
não querem se harmonizar com o alto, não querem se harmonizar com o Pai, né? Então, nós não podemos despertar a nossa dor, né? Por falta de oração, de sintonia, agir corretamente, agir bem, orando, né? Porque nós estaremos deixando um pouco o prazer adormecido para não despertar a dor, né? E, como eu havia comentado, Luiz Alberto, ele faz em, deixa eu ver quantas partes, quantos poemas, 8 poemas, porque ele vai narrando novamente, assim como Lucas narrou, ele vai narrando a parábola do filho pródigo. É uma beleza, eu não vou ler todas, né, porque não vou ter tempo para isso, mas quem puder acessar o livro Pai Compassivo, de Clóvis Tavares, vai encontrar lá, no final do livro, os poemas de Luizinho. Então, ele começa o primeiro descrevendo a casa que ele possuía, a casa do pai. A casa de meu pai, apoio e abrigo. Abrigo e cuidado, cuidado e acolhimento, proteção contra toda sorte de perigo, alívio para todo desconforto e sofrimento. A casa de meu pai, meu bom amigo, meu conselheiro para todo momento, meu mapa de separar o joio do trigo, minha respiração, meu alimento. A casa de meu pai, a brisa, a vinha, a que também era a casa que era minha, e mais do que minha casa, minha escora. A casa de meu pai, minha garantia, a casa que deixei para trás um dia, em que sem olhar para trás eu fui-me embora. A partida. Meu pai, dá-me parte dos bens que me toca, eu pedi. Dá-me parte, eu pedi e meu pai me atendeu. Dá-me parte dos bens, eu vou partir. E meu pai me entregou o que chamei de meu. Não tentou o meu pai me fazer desistir, não tentou me diminuir, não se escondeu, repartiu o que tinha e me deixou seguir. E o que eu pedi a meu pai me deu. E assim, neste dia abastecido da minha parte que eu havia recebido, foi que eu deixei para trás a casa do meu pai, que me atendeu, quem sabe, inconformado, e me viu partir com minha parte e meu pecado, e seguir para onde o pecado chama e vai. Haroldo Dutra fala que com esse pedido, o filho mais moço, né, ele está, com esse gesto, esse pedido, ele está rompendo os elos familiares, porque foi uma gravíssima falta dele em relação ao pai, à família, à lei, aos costumes, pedir a parte da herança com o pai vivo. Isso estava significando que mais ele desejava que o pai estivesse morto, que aí ele teria realmente direito. É Haroldo Dutra que fala isso. Então, quando ele pede isso, ele está pedindo antes da hora. Ele não está querendo esperar a morte do pai para ele dividir com o irmão mais velho, que assumiria a direção da família, ainda tem isso. O irmão mais velho é que tomaria o lugar do pai. Ele não quis saber de nada disso. E pelas leis da época, pelos costumes da época, ele até dissolve laços com a comunidade, com a aldeia, porque ele rompe realmente, ele transgride as leis e os costumes. Olha que coisa grave, né? Ele peca, realmente. Mas o pai não nega. É o nosso livre-arbítrio.
né? Nós cometemos os nossos erros, temos essa liberdade de cometer os nossos erros, infringindo as leis, principalmente a lei de Deus, né? Depois nós vamos, porque essa parábola conta a nossa história, na verdade, né? Vamos sofrer as consequências. Vamos para, como o professor Clóvis falava, para o país das alfarrobas. E lá, nem as alfarrobas ele recebia para se alimentar, que eram comida dos porcos. Nem isso, porque por causa da grande fome que surgiu nessa época em que ele estava lá, depois de muita festa, muita gastança, né? Porque Luizinho fala aqui no poema terceiro, a gastança. Longe de casa, num país distante, após dias e dias viajando, tudo me parecia interessante. E de cada coisa que eu via, ia gostando. E fascinado por aqueles dias, tudo se me apresentava impressionante. As casas, as coisas, as companhias, as experiências desconcertantes. E como fossem dias sem limites, sem regras ou normas para obedecer, eu fui aceitando aqui e ali convites e as coisas começaram a acontecer. Os bens que eu trouxe comigo, fui gastando com coisas, gentes e lugares, sem pensar. Eu ia me divertindo, ia gostando, e quanto mais eu gastava, mais queria gastar. Com hábitos, com roupas, coisas divertidas, o mundo parecia feito só para mim. Experiências até então para mim desconhecidas, um mundo diferente do mundo de onde eu vim. Foi quando então desse país distante a grande fome chegou sem que eu notasse, arrastando esse longínquo viajante como se me consumisse e me secasse. E nessa hora, sem que eu percebesse, eu já não tinha mais bens para gastar. Eu não evitei que isso acontecesse. Estava ali, muito longe do meu lar. E as coisas e os dias de fartura e as gentes, como num passe de mágica, sumiram. E os novos dias chegaram diferentes e foram de dor os dias que se seguiram. E as experiências que me aconteceram, amigos que me pareciam tão reais, da mesma forma que vieram, desapareceram, deixando as festas para nunca mais. E desde ali, nunca mais os rostos novos, e desde ali, nunca mais festas e vinhos, as roupas, as comidas, os convites, os jogos, e desde ali, definitivamente, outros caminhos. Vieram os dias difíceis, de não ter o que comer, de não ter o que vestir, de não ter o que beber. Os dias de dor imensa, os dias de danação, de mal-estar, de doença, de frio, de solidão. Vieram os dias de fome, vieram os dias sem pão, de comer o que um porco come, repartindo o mesmo chão, exalando o mesmo cheiro, dormindo no mesmo lixo, valendo o mesmo dinheiro, parecendo o mesmo bicho. Da alma desesperada, da alma morta de dor, da alma mortalizada, os dias de acre sabor. Foi quando, nessa hora em desespero e por absoluta falta de opção, fechei meus olhos e, sem pensar em mais nada, ouvi a voz do meu coração. Só aí é que a gente se arrepende. Só aí é que a gente ouve a voz interior, a voz do coração. O que eu estou fazendo da minha vida? Né? É isso, é quando chega a dor que a gente realmente pensa. Mas existe uma coisa que Lucas também fala, né? Que é a necessidade da humildade para reconhecer o nosso erro. Eis um obstáculo para a nossa volta, o orgulho. Nós somos orgulhosos, não reconhecemos que erramos, mas esse filho reconheceu e resolveu voltar e
como voltaria, né? Porque ele sabe que ele havia cometido assim, um gravíssimo erro contra tudo e contra todos, principalmente contra o Pai, porque nós sabemos que nessa parábola Jesus está mostrando o Pai da parábola, que é Deus para nós, nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor, nosso Deus. E é essa a nossa trajetória. Por isso estamos aqui no mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui no país das alfarrobas, meus irmãos. Estamos aqui com distrações, festas, coisas desconcertantes, como o Luizinho fala, novos amigos que nos fascinam, nos entusiasmam, mas quando nós não temos mais o que oferecer a essas pessoas, de distração, de prazer, as pessoas desaparecem da nossa vida, se esquecem da nossa existência e nós ficamos sós. E aí? A quem apelar? Ao Pai. Porque o Pai é Pai de amor, é Pai amantíssimo, que está sempre à nossa espera, como Lucas narrou aqui, né, que Jesus falou. É aquele pastor que acha a ovelha, coloca nos ombros, feliz, e volta. É a mulher pobre que perde a dracma, mas de tanto procurar, encontra, chama as vizinhas, as amigas e se regozija com elas. Então, esse é Deus. Esse é o nosso Criador, né? Que estará feliz com a nossa miséria? Lógico que não. Estará feliz com o nosso reencontro. Quando nós reencontrarmos a luz, quando nós sairmos desse planeta de provas e expiações, quando nós nos elevarmos pelos nossos sentimentos, pensamentos e ações, atitudes, nós vamos habitar outros mundos. Existe uma escala de mundos, nós vemos isso através de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos no segundo degrau ainda, abaixo de nós, abaixo da Terra e dos mundos semelhantes à Terra, são os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Então, estamos num planeta de provas e expiações com X, pagamentos. Somos devedores da lei. E estamos agora começando a pensar numa transição que chegou a hora para nós passarmos para um mundo de regeneração, que não é hoje, esse ano, 2024. Tem muito chão pela frente, tem muita transformação, tem muito conhecimento, tem muitos abandonos, né? Tem muitos abandonos que nós temos que fazer dos nossos hábitos. Tem muita coisa ainda, muitas opções, dificílimas para nós, porque estamos acostumados a esse país das alfarrobas, por enquanto. Então, para deixar, reconhecer como filho pródigo, né? Que significa aquele que gastou tudo, reconhecer, ter a humildade que ele teve para reconhecer e voltar para o Pai, não é fácil, não. Nós queremos omitir o nosso erro, queremos esconder que estamos errados, queremos justificar, inclusive, o nosso erro, colocando a culpa no outro. Mas eu fiz isso porque ele fez isso, porque eu ainda estou nesse nível de fazer isso. Aí que está a situação nossa. Além de errarmos, colocamos a culpa na atitude do outro. Então, é orgulho, é inferioridade, né? É falta de perdão, falta de clareza, enfim. É uma série de situações, de características nossas que nós temos que abandonar o mais urgente possível.
e agir como esse filho mais moço, né? O professor Clóvis fala que há 2 tipos de degradação da queda do homem, né? O homem cai, se machuca. E como que ele se levanta? Porque aí ele está num estado de degradação tão grande que ele precisa de ajuda para se levantar. Daí a necessidade da oração, a necessidade dos amigos espirituais, dos amigos encarnados, né? dos templos, sejam eles católicos, protestantes, espíritas, né? Nós precisamos de Jesus, mesmo achando que Jesus está fora de moda, que precisa ser atualizado, que já tem muito tempo, agora é diferente. Não é não. Agora é sempre. Jesus é Jesus, não muda. Então, o cristianismo é o cristianismo. É a nossa orientação. Vamos seguir as pegadas de Jesus, porque há momentos na nossa vida, como existe aquele poema, né, Pegadas na Areia, que até musicaram, né? Às vezes Jesus está do nosso lado, caminhando, às vezes não, sempre. E a gente observa as pegadas das 2 pessoas. Mas a nossa rebeldia, a nossa fuga dos próprios erros, começa a nos levar a reclamar de Jesus. Olha só que coisa absurda. Né? Nesse hino, mas minha falta de fé tinha que aparecer. Né? É a falta de fé. Por quê? Porque quando, nos momentos mais difíceis, eu olhei e só havia pegada de uma pessoa que eram as minhas. Então ele reclama com Jesus, que Jesus o abandonou, porque nos momentos mais difíceis era só ele caminhando. E Jesus fala que não, que naqueles momentos mais difíceis ele nos carregava no colo. Então as pegadas não eram nossas, as pegadas eram do Cristo. Então Jesus continua nos carregando no colo. Quando nós mais precisamos dele, ele nos carrega no colo. Jesus não está fora de moda. O cristianismo não está fora de moda. Seja ele o catolicismo, o espiritismo, o protestantismo. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vamos acreditar. Vamos crer no Pai. Vamos reconhecer que nós estamos errados. É a culpa, né? Que Luizinho retrata tão bem. E nessa hora eu decidi retornar. Permanecer daquele modo era um pouco morrer. Foi assim que eu encontrei forças para recomeçar. Foi assim que eu encontrei forças para entender. Que eu pequei contra Deus, eu sei, sem hesitar. E diante de meu Pai, e isso me fez sofrer. E foi necessário eu sofrer para eu me encontrar. E eu me encontrar para eu me arrepender. Eis a questão. Arrependimento. Reconhecer a culpa, né? Entendi que não era mais digno de ser chamado de filho do meu pai por ter pecado e que era preciso, ainda assim, voltar. Se não como um filho, como um empregado, e receber novamente de meu pai o seu cuidado, seu calor, seu carinho e as bênçãos do seu lar. Olha que coisa linda. Ele não quis mais nada como filho. Ele não quis mais dinheiro, não quis mais regalias, não quis mais nada. Ele queria ser um empregado, porque ele lembrou que na casa do pai, os empregados tinham tudo. Tinham o que ele não estava tendo lá no país das alfarrobas. Assim comecei minha longa viagem de volta. Gente, a viagem de volta é longa. Realmente, é muito longa.
São muitas encarnações, na maioria das vezes. Pouquíssimos são um Paulo de Tarso, que fez a sua viagem de volta no estalar de Deus, num cair de cavalo. Pouquíssimas são as pessoas como Maria de Magdala, porque normalmente a viagem é longa, dura muitas encarnações, mas ela tem que ser feita. E um dia ela vai ser completada. Deixando para trás aqueles tristes dias, e fui levando comigo quase nada, além da alma cansada, machucada, arrependida e minhas mãos vazias. E a longa viagem de volta solitária, porque tem um detalhe muito importante, que aqui o Luizinho fala, né? Porque Lucas não narra, quer dizer, Jesus não falou da viagem de volta. Como foi essa viagem de volta do filho pródigo? Não sabemos. Durou quanto tempo? Não sabemos. Jesus não fala. Por que Jesus não fala? Porque cada um tem seu tempo de retornar ao Pai. Cada um opta por uma estrada, por um caminho. Se o caminho é de pedras, de areia, de rios, de montanhas, não sabemos o que é que nós escolhemos. Pode ser aquilo que nosso irmão não escolheu. Então, o caminho de volta é o mais variado possível. O que vamos passar nesse caminho de volta? O que vamos sofrer nesse caminho de volta? Sede, fome, machucados, doenças, solidão? Não sabemos. Vamos ter amigos? Vamos encontrar adversários? Não sabemos. Nós vamos encontrar o que nós plantamos. Então, cada um tem a sua viagem de volta, o seu retorno. Dura quanto tempo? Não sabemos. Depende dos nossos passos, né? Porque nossos passos, como diz João de Deus no hino, são trópicos na estrada, infelizmente. E a longa viagem de volta solitária era a viagem de volta para o meu início. E a cada passo crescia a ansiedade. E agora o que mais me doía era a saudade. Partir ou retornar, o que era mais difícil. E eu vinha ainda longe, bem distante, quando meu pai me viu e se encheu de compaixão. E veio até a mim, meu pai correndo, e me beijou, me abraçou, me recebendo e me acolhendo com o seu coração. Haroldo Dutra fala que essa atitude do pai foi uma coisa assim, esplendorosa. Não é bem esse termo que ele usa, mas é esse o sentido. Porque, normalmente, os mais idosos, né, o ancião, ele não corria. Ainda mais que o andar do ancião demonstrava a nobreza dele. Aquele anda como um ancião, passos largos, calmos. Isso é Haroldo Dutra falando nesse livro, né? O pai saiu correndo. Ele podia estar correndo, já idoso? Não sabemos, mas ele teve forças para correr, porque ele foi movido pela compaixão, pelo amor ao filho dele. Ele veio correndo. E outra coisa que o pai faz, que também nem se importou com as pessoas que começaram a observar. Ué, ele está correndo ao encontro de quê? Ele está procurando o quê? Ele chamou a atenção na hora em que ele começou a correr e as pessoas começaram a se aglomerar. E ele começou a beijar o filho, a abraçar e beijar. E Haroldo Dutra fala que essa atitude de beijar nos dois lados do rosto, quando um homem beijava o outro homem dos dois lados do rosto, significava:
estamos reconciliados. A nossa inimizade acabou. Era um gesto de reconciliação. Eu não sabia disso. Então, o pai correr já era algo espantoso. Abraçar mais ainda e beijar dos dois lados do rosto o filho era: para, não precisa falar mais nada, você é meu filho. Estamos reconciliados. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. É assim que Deus age conosco. Ele providencia a nossa reconciliação com Ele. Não somos nós, é Ele. Ele está nos aguardando na esquina da estrada para correr em nossa direção. Essa parábola é a coisa mais linda que existe, né? E mais comovente. Não me pediu que eu explicasse nada, não exigiu que eu implorasse o seu perdão, mas antes mesmo que eu o visse, ele me vendo, alegrou seu coração, compreendendo no meu retorno a minha condição. Foi quando eu disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E como se ele não me escutasse, ou como se escutasse e não devesse, ou como quem simplesmente me interrompesse e não me ouvisse, ordenou a seus servos que trouxessem a melhor roupa e imediatamente me vestissem, e me pusessem anéis nos dedos, sandálias nos pés, e preparassem um novilho cevado, e que comêssemos, e que regozijássemos, porque seu filho estava morto, viveu, estava perdido esse filho, e foi achado. Essa questão do anel, o professor Clóvis fala no livro do Pai Compassivo, que é o anel sigilo, que é a marca da família. Então, ele reintegrou o filho na família, né? Colocando esse anel da família no dedo dele. Então, todos se alegraram e dançaram e sorriram, e todos naquela hora festejaram, naquela hora cantaram, comeram e sorriram. Vou pular uma estrofe aqui, com pena, mas senão não vai dar tempo. E ainda hoje, apesar do retorno, apesar da mudança, apesar do perdão, apesar do meu pai, homem bom, compassivo, e apesar do tamanho da tua compaixão, ainda hoje essas palavras acompanham minha vida, como uma frase nunca esquecida, como se fossem para minha vida um estribilho. Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele narra também a questão do irmão. Eu vou pular também um trecho, porque ele diz: estou magoado, né, permanecia do seu lado e tal. Enquanto esse meu irmão mais novo, desajuizado, depois de ter se comportado tão errado, depois de ter se afastado, sumido, pecado, esse irmão descuidado recebe uma festa com música e dança e o novilho cevado. Só que ele nem falou esse meu irmão, né? Ele falou este teu filho. Ele não estava mais considerando como irmão, este teu filho. E o pai responde: o teu irmão, mostrando que os laços continuam. Os laços continuam, né? Teu irmão estava morto e reviveu. Teu irmão estava perdido e foi achado. Teu irmão, desgarrado, se arrependeu. E agora já não está mais desgarrado. Tudo que eu tenho, meu filho, é teu. E nada do que é teu te foi tomado. Mas teu irmão estava morto e reviveu. Teu irmão estava perdido e foi achado. E aí o último poema é: o que aprendi? Mais certo que o fundo do poço é o reinício, maior do que a estupidez humana é o amor do Pai. Mais importante que a queda é o recomeço. Mais forte que o pecado é a compaixão. Mais firme que o medo será sempre a luz, que o desespero sempre a esperança. Maior que a perdição é o mapa do caminho. Mais certo que a dor, a reparação. Mais forte que a insensatez e que o pecado, que o desrespeito, o erro, o desalinho, a treva, a obscuridade, a danação, mais forte é o amor do Pai quando perdoa, mais forte é a força do perdão do Pai que ama, o Pai compassivo transbordando compaixão. São poemas maravilhosos,
né, que nos remetem a essa situação de esperança para quando a nossa humildade reconhecer que precisamos voltar, reconhecer que somos filhos de Deus, criados por Ele com tanto amor, e abaixar a cabeça, né? Pai, pequei aí no caso, contra Deus e contra ti, mas o ti aí, né, é o Deus. Nós pecamos contra Deus, contra a lei de Deus. Nós somos transgressores da lei de Deus. E aí, como eu havia anunciado, né, no início, hoje é dia 1º de junho. E eu relendo essa parábola no Sermão do Monte aqui, de Haroldo Dutra, eu resolvi falar sobre ela hoje, mas me lembrei de que seria 1º de junho. E em junho nós nos dedicamos ao romance de Emanuel 50 anos depois, porque é a trajetória de uma santa, né? Que foi registrada, vamos dizer assim, né? Na data de 18 de junho. 18 de junho é o dia de Célia Lúcius. Quem não leu está perdendo uma belíssima história, altamente comovente, instrutiva. Não tem nem adjetivos para usar para esse romance, né? E quem leu, releia. Porque quando a gente lê só uma vez um romance, a gente não absorve tudo, né? Então vamos reler no mês de junho. Inclusive, no prefácio, existe uma promessa de bênçãos de Emanuel, que quando a gente relê esse livro no mês de junho, a gente recebe mais uma bênção de Célia, né? Então vamos nos dispor a essa recepção. E aí eu me lembrei de um personagem que sempre me comoveu muito nas minhas releituras, mas eu nunca falei sobre ele. Interessante isso, né? E eu acho que agora chegou o momento. Que fez exatamente, né, o que o filho pródigo fez. Voltou. Voltou como? Para quem? A duras penas. Elvídio Lúcius, o pai de Célia. Não vai dar tempo de eu contar tudo, lógico, mas nós sabemos que Célia Lúcius foi caluniada e recebeu, vamos dizer assim, um bebê nos braços, como se tivesse sido uma traição da sua mãe, quando seu pai estava viajando, a mando do imperador. E o pai chega e vê aquele bebê ao lado da cama da esposa, a cama dele, né? E meio adormecida, porque a criada foi paga para fazer isso, essa cena, né? Uma cena teatral. Então a Alba Lucínia não sabia de nada, não sabia do bebê, não sabia de nada. E aí quando ele chega, Célia, para salvar a família, ela apanha o bebê e fala: esse bebê é meu. Não é da minha mãe, esse bebê é meu. Só que não era, também não era da mãe dela. Foi colocado ali, foi apanhado num lugar onde se colocavam criancinhas, né, abandonadas. E aí a Téria, que é essa criada, aí ele quer matá-la, põe um punhal para matar, a honra, né? É a honra da família, né? Ele, um romano ilustre, a trabalho, a serviço do próprio imperador, né? Como que ele poderia apresentar uma situação dessa diante da sociedade, né? Ele iria matar Célia,
né, para salvar a honra da família. E aí a Alba Lucínia acorda a mãe e pede para ele não fazer isso, para não aumentar a desgraça da família, e ele então expulsa a Célia de casa. Era noite. A empregada fica atônita, sem saber o que faz, e pergunta: mas a menina, com quem ficará? E ela dá todas as joias dela, tudo que ela tinha para essa empregada não falar a verdade, e fala: eu ficarei com Jesus. E sai à noite pelas ruas de Roma com aquele bebê no colo, que ela não sabe de onde surgiu. Enfim, meus irmãos, 12 anos se passam. Ela consegue ser ajudada nessa trajetória dela, porque ela era um espírito santificado, tinha uma sintonia perfeita com o Cristo, e ele envia ajudadores no caminho dela. Até que ela chega a um lugar onde um senhor, né, lhe oferece, lhe dá o lugar da filha dele que havia morrido, porque ele tinha sido habitante de um mosteiro, ele era o irmão Marinho desse mosteiro, ele iria, masculino, só homens, né? Só padres, e ele iria vestir a filha, ele já estava quase morrendo, iria vestir a filha de padre e mandar que ela fosse para esse mosteiro, se identificando como filho dele. Só que ela morre, e chega a Célia, com aquele bebê, que na verdade é a alma gêmea dela, tal, que nasce e renasce, né, aos cuidados dela. E ele então sugere a Célia que assuma o que a filha dele ia assumir. Conta a história toda e ela vai para esse mosteiro, porque ela estava na rua com esse bebê, né? E ela faz isso, se veste de homem e vai ao mosteiro. Lá, ela é acusada de paternidade de um bebê, porque lá as intrigas começaram a surgir. Ela é enviada a fazer compras semanais, 2 vezes por semana, num lugar um pouco distante, a pé. E lá nesse lugar onde se hospedava, a filha do estalajadeiro se apaixona por aquele monge tão bonito, que na verdade era Célia, vestida de homem, mas engravida de um soldado romano, e fala para o pai que foi o irmão Marinho. O irmão Marinho, então, Célia, é expulsa do mosteiro e pede, por favor, que permitam, então, que ela fique pelo menos no horto ao lado do mosteiro. E é ali que ela fica, né, até morrer. Só que 12 anos se passam. E a criada que executou toda a trama pela rival da mãe de Célia, né, que ainda era, a essa altura, apaixonada pelo marido de Alba Lucínia, onde que eu estou? 12 anos se passam e essa criada se torna cristã. Olhem o valor do despertar através do Cristo, né? Ela se torna cristã. E então se arrepende. Se arrepende e vai à casa do pai de Célia e conta tudo. A mãe logo depois morre de tristeza, porque o golpe é duro demais. Ele expulsou a própria filha, 12 anos após ele sabe disso, né? Então, ele se acha um criminoso por ter feito isso, né? E recebe a visita de um amigo que é cristão, que indica um pregador, que é o Saulo Antônio,
para ele ouvir as preleções. Ele vai, assiste, mas não preenche totalmente o coração dele. E quando acaba a pregação, ele vai ao Saulo Antônio e fala, né, com sinceridade, que ele queria algo mais. Alguém que explicasse, que preenchesse o coração dele. Aí o Saulo Antônio fala assim, tem um na Alexandria, que é o irmão Marinho. Olha só, olha como Deus, né, vai orientando a gente. É o Rufus Properso que chega e visita Euvídio, que indica Saulo Antônio, e Saulo Antônio indica o irmão Marinho. O que ele faz? Ele viaja até lá. Só que ele já está acabrunhado, doente, envelhecido. E quando ele chega lá, naquele horto, apinhado de gente, pobres, ricos, viaturas, não viaturas, enfim, todo tipo de gente ao ar livre, ouvindo Célia, vestida de irmão Marinho, ele fica espantado com a semelhança que existe entre esse irmão Marinho e a filha dele que ele expulsou de casa. Só que ela já estava tuberculosa, magérrima, com aquela roupa de freio, capuz, né? Mas ele fala, essa voz, essa expressão, ele fica assim, meio atordoado. E ela reconhece o pai, alquebrado, velho, a cabeça totalmente branca, mas ela não para de falar em Jesus. Ela continua, né, na sua prédica. E após o término, ele se aproxima dela e começa a pedir mais explicações, orientações. E ela, sabendo que aquele era o pai dela, ela oferece que ele fique ali aquela noite, que já estava anoitecendo, que fique ali. Ele fica espantado com a pobreza do lugar onde ela dorme, mas ele fica. E aí ele conta a história dele ao irmão Marinho, que é ela, quer dizer, a história dela, né? E ela chora, e ele chora, né? Mas ele está pensando que ela está se comovendo, simplesmente, né? E ele queria muito pedir perdão a essa filha. Queria muito, antes de morrer, pedir perdão, encontrar. Que ele já procurou pela Itália toda, já procurou pelo mundo todo, não encontrou a filha. Onde está essa filha tão injustiçada? A gente, quando lê pela primeira vez, principalmente, fala assim, por que ela não disse logo que ela era filha dele? Ela ensina ele a fazer o caminho de volta. Ela ensina a ele o caminho da salvação. Olha que espírito, gente, santificado. Ela não se apresenta como a filha. Ela fala para ele voltar a Roma, visitar os bairros dos miseráveis, enfim, fazer a caridade que ele pudesse, ensinar o que ele soubesse. E aí ele obedece. Ele obedece, vai a outra filha, casada, dá parte da herança para ela, a outra parte ele dá em caridade, a filha e o genro estão pensando que ele está doido, mas como já está no fim da vida, deixa ele fazer o que ele quer. Ele vai às terras da Atéria, e ensina melhor a cultivar a terra, dá propriedades e tudo, ele se desfaz de todos os bens dele. E ele era um homem riquíssimo, só em caridade. Só em caridade. Crianças, velhos, adultos, doentes. E aí, depois que ele faz tudo isso, ele quer voltar ao irmão Ari para dizer que ele fez. E volta. Só que quando volta, ele já está quase morrendo. E a filha e o genro até avisam aos empregados, né, que vão com ele,
que se acontecesse alguma coisa, se ele morresse, que eles procurassem fulano e tal, porque eles já estão sabendo que ele vai morrer. Conclusões. Ele realmente desencarna, porque depois de tudo que ele fez, ele confessa tudo que ele fez, toda a caridade, que não foi pouca. Ele fala, mas Deus não me achou merecedor de reencontrar a minha filha. Nesse momento, Célia se revela. O Senhor encontrou a sua filha. É um momento muito triste e bonito, né? Nem sei, tem tanto clipe aqui. O Senhor encontrou, né, a sua filha. Cadê, gente? Eu não marquei. Vossa filha aqui está, esperando a vossa vinda. A vez de reconhecer que Jesus ouviu as nossas súplicas, porque ela volta, né, ao interior, se desfez do burel e vestiu a velha túnica com que se ausentara do lar, no momento crítico do seu doloroso destino, colocando ao peito a pérola da fócida que o pai lhe ofertara na véspera do angustioso acontecimento. Ele trouxe da viagem uma pérola e deu para ela. E ela saiu de casa com aquela roupa e aquela pérola. E prova ele, né? Tirou o capuz, né? E se apresentou, né? Meu pai, murmurou enlaçando-lhe o busto com ternura, como se naquele instante conseguisse realizar todas as esperanças de sua vida. Mas eu vejo Lúcio, com a fronte empastada de auge do suor, não teve força para externar a alegria íntima, colhido de surpresa e assombro indefiníveis. Quis abraçar-se à filha idolatrada, beijar-lhe as mãos e pedir-lhe perdão na sua alegria suprema. Desejava ter voz para dizer do júbilo que lhe dominava o coração paterno, inquirindo e expondo-lhe os seus sofrimentos inenarráveis. A alegria intensa havia rompido as suas derradeiras possibilidades verbais. Apenas os olhos, percussientes e lúcidos, refletiam-lhe o estado d'alma, dando conta da sua emoção indescritível. Lágrimas silenciosas começaram a rolar-lhe pelas faces descarnadas, enquanto Célia osculava, murmurando ternamente. Meu pai, do seu reino de misericórdia, Jesus ouviu as nossas preces. Eis-me aqui, sou vossa filha, nunca deixei de vos amar. E aí ele morre, né? E sai a carruagem lá, né? Com o corpo, né, dele. E a partir daí, a hemoptise dela, que ela estava tuberculosa, né, aumenta. E aí até o pai Epifânio, que foi tão rígido com ela, tão injusto, tão implicante, né, logo a socorre e leva ela para dentro do convento. E ali ela pede que as crianças da escola, porque ela ensinava o evangelho, as letras, as crianças, né, que as crianças estivessem ali ao redor dela, cada coisa linda, as crianças falando que estão orando por ela, enfim. Umzinho está reclamando porque o pai Epifânio não deixou plantar a roseira não sei onde, enfim. As crianças não estavam acreditando que ela ia desencarnar, né? E aí nós vamos terminar com o hino. É a prece final, meus irmãos. O hino que Célia ensinou, é de autoria dela, né? Ensinou às crianças na escola. Deixa eu ver onde que está. O livro está tão riscado, tão grifado. O hino do entardecer, que Célia amava, compôs e amava, e as crianças todas cantavam. E ela desencarna. E só quando eles vão lavar o corpo no mosteiro, né, para o sepultamento,
é que eles descobrem que o irmão Marinho não era uma pessoa do sexo masculino, e sim uma pessoa do sexo feminino. Manda chamar a Bruneilda, que havia acusado de paternidade da criança, enfim, tudo se clareia, né? E ele quase enlouquece de remorso e todos os pais ficam, né, abismados e fazendo um retrospecto de tudo que ela havia passado, enfim. Uma verdadeira santa, ela foi canonizada pela igreja como Santa Marina, né? Então, para terminar, nós vamos nos harmonizar com a prece, que hino é uma prece cantada. Nós vamos nos harmonizar com a prece que Célia nos ensinou. Louvado seja Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho em que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós, do céu ditoso ampara a nossa esperança, temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Venha até nós, meu Jesus. Então, que o Vídeo Lúcius possa receber, né, a nossa singela homenagem, que há muito tempo eu estava querendo fazer, porque esse voltou. Esse fez o caminho de volta de romano, orgulhoso, né, rico, dentro da sociedade romana, para um cristão. Ele fez a volta para Jesus, né? Pediu perdão, pelo menos através dos olhos, né? Se arrependeu como filho pródigo. Então, esse foi mais um filho pródigo que nós tivemos conhecimento nos romances de Emanuel. Uma volta diferente, né? Não foi como o filho pródigo da parábola, não foi como Paulo de Tarso, não foi como Maria de Magdala, mas foi um que voltou, né? E a gente vê no último capítulo, intitulado Nas Esferas Espirituais, que todos estão desencarnados, mas em níveis diferentes, e que ele, o Vídeo Lúcius, está num grau bem superior a muitos outros personagens da história, né? Então, realmente, ele fez o caminho de volta. Então, que Jesus nos abençoe, que receba nossos agradecimentos pela oportunidade que nós tivemos de meditar sobre tudo isso. Boa noite.